Você que está aí entrando na live, nós estamos começando a nossa live. Nós estamos aí à beira de um final de semana. Olha eu aí toda florida. Que o Senhor abençoe o seu final de semana, abençoe a sua sexta-feira, abençoe o seu coração, a sua vida, os seus sentimentos. Que a bênção do Senhor esteja derramada durante todo o seu dia e que o Senhor possa falar com você através da mensagem de hoje. E aí, um conselho que eu vou dar hoje: água sempre foi bom, não é verdade? Amanhã nós vamos estar fazendo o evangelismo das águas, os missionários do projeto Mova-se. Vamos estar aqui em Fortaleza distribuindo água numa praça. Como assim, pastora Cecília, distribuindo água numa praça, né? Nós vamos evangelizar, mas nós vamos oferecer água. A água física que você toma, ela mata a sede do seu corpo. Mas a água que Jesus tem para te dar é uma fonte de vida eterna. E ela jorra em todo o tempo dentro do seu coração. A palavra de Deus nos diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água serve para muitas coisas, desde nutrir plantas, nutrir o ser humano. E aí tem algumas curiosidades que nós podemos trazer à nossa memória. Nós somos 1/3 de água. A terra é 1/3 de água. O Senhor pensou em tudo, porque nós somos terra, né? Nós somos pó, nós somos humanidade, e essa humanidade precisa de água. A palavra de Deus diz que na beira das águas, como o ribeiro, né? À beira das águas, o carvalho cresce. Na estação apropriada vai frutificar. Deus abençoe a sua vida, Agnaldo. Deus abençoe a sua vida, Bento. Deus abençoe a Regina. A Regina todo dia já está aqui com a gente. Que Deus te abençoe, aleluia. Que o Senhor te abençoe. E aí o texto de hoje, muito maravilhoso. Eu amo esse texto, né? E aí, estamos na beira de um poço. Nós vamos falar dessa água que Jesus deu para essa mulher samaritana. E de repente a mulher foi transformada, já virou missionária, já foi contar: olha, tem um homem que falou comigo. Bom dia, Paula. Bom dia, Roberto. Você que está entrando aí, dá uma paradinha no teu dia, começa a assistir aí a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza vai falar ao nosso coração. E aí o texto em João 4,9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí eu vou voltar aqui no texto total, porque eu quero ver algumas coisas do texto. Pronto. E aí quando ela faz essa pergunta aqui no versículo 9, Jesus responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, lhe teria pedido e ele lhe traria dado água viva. Você tem noção do que Jesus respondeu para ela? Essa água, a palavra de Deus diz que do trono de Deus corre um rio de águas cristalinas. Graça e paz a todos. Você que está entrando aí. Ricardo Pimenta, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E aí disse a mulher: mas eu não tenho como tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Ela ficou curiosa. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque a briga deles era por causa do poço, daquela água. Ou estava no meio de um caminho, no meio de uma confusão teológica. E aí eles diziam: como é que pode, né? E o outro dizia: eu não aceito. E aquela confusão. E aí ele responde: quem beber dessa água do poço de Jacó vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: pois me dá dessa água,
para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais aqui. Aquele lugar para ela era um lugar de constrangimento. Era um lugar onde as pessoas apontavam os pecados dela. Era um lugar de dor, onde ela não queria ir. Ela estava lá no sol a pino de meio-dia, porque provavelmente as pessoas estavam almoçando. Devia ter pouca gente na rua. Imagina aí, num lugar em que o comércio fecha. Tem alguns interiorzinhos aqui no Ceará, alguns bairros que por conta do perigo, eles fecham as portas e só abrem lá para as 3 horas da tarde. Tem interior aqui que é assim, que é para o pessoal tirar o cochilinho do meio-dia. E aí Jesus começa a ter uma conversa mais profunda com ela. E aí ela diz, quando ela pede dessa água, ele diz, vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, disse-lhe ela. E aí Jesus dá outra resposta, é uma conversa ativa. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher, vejo que é profeta. E eu vou parar por aqui. Não vou entrar na questão da adoração no monte. Nem que ele estava em busca de adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Mas nós vamos falar dessa água viva que nos leva para a eternidade. A água, ela tem várias funções: limpar, hidratar, purificar, né? Ela abre caminhos. Se ela bater muito numa coisa, ela fura. A minha mãe dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então essa água, ela tem poder sim, transformador, libertador. Nós passamos sem o alimento, mas sem água não. Se você for fazer um jejum, vai chegar um momento em que o teu corpo vai estar desidratado se você não beber água. Isso pode te levar à morte. E esse não é o objetivo do jejum. O jejum é a aproximação de Deus. Mas essa água que Jesus está oferecendo à mulher samaritana, ela sinaliza para nós algo transformador. A conversa sobre água é porque eles estavam na beira de um poço. Não precisa ser teólogo. E Jesus queria puxar assunto com aquela mulher. Ele estava indo para um lugar e ele parou ali naquele poço. E aí, quando ele está naquele papo com ela, Jesus não perdia tempo não, como os crentes de hoje. Jesus parou para ter um papo e dizer para ela, olha, saia dessa vida, essa água que eu te dou de beber vai te fazer entender que existe algo mais além do que você está procurando nos homens, do que você está procurando nas pessoas. A libertação da sua vida está na minha presença. E eu tenho uma água. Você está dando tanta importância ao poço de Jacó, mas se você beber da água que eu lhe der, você não vai precisar mais dessa daqui. Nem vai precisar buscar outro tipo de água no mundo. Porque a água que eu tenho vai trazer tudo que você precisa. Eu tenho gostado de falar do reino de Deus nesses dias, porque a gente não entende muito bem o que é o reino de Deus. O reino de Deus nos abrange de uma forma tal que nos coloca como um povo e não como denominações. Ontem o meu marido estava falando sobre isso comigo aqui em casa, enquanto a gente jantava, o pastor Ricardo. O reino de Deus nos coloca como um e não como placas denominacionais. E eu colocava até mesmo o catolicismo. Não é a religião que te leva para o céu, é Jesus. Não adianta defender, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou evangelismo, eu sou do evangelismo da minha igreja, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Não importa. Essa água que Jesus está oferecendo não saiu de uma igreja, saiu dele. Não saiu de um templo de pedra. É dele. A salvação é por ele. A transformação é pela água do Espírito. É pela água que Jesus derrama sobre nós. Porque nós precisamos nos limpar. Tem igreja por aí que não fala mais nem de santidade. Virou pecado falar de santidade porque é preconceituoso.
Aí estão pregando: vinde como estais, que eu te recebo. Eu venho como eu estou. Você pode ir do jeito que você estiver e Jesus te convida do jeito que você está. Mas a partir do momento, não é ele, a presença dele vai trazer, não é você que vai mudar, que vai virar merecedor da graça de Deus. A graça de Deus é imerecida. Quando eu menos mereci, ele me amou. Ele olhou para aquela mulher e ele disse: olha, tu tem jeito. Tu tem jeito. Eu te amo. E se você beber da minha água, você vai estar saciada espiritualmente, porque vai ter transformação e você vai olhar para o passado e vai ver que existe algo muito melhor do que as buscas que você tem feito para sair da solidão, da doença, da devastação, da crise financeira, da crise no casamento. Porque Jesus traz a solução. Aquilo que você não tem coragem de fazer, Jesus coloca coragem no teu coração. E aí essa mulher, que eu não li o texto todo, estou falando só da água da vida, que é o próprio Jesus que gera, porque sem água nós não conseguimos viver. E aí quando Jesus fala dessa água para essa mulher, você que está entrando aí, seja bem-vindo, bom dia, Deus te abençoe, Deus continue com você, em nome de Jesus. O fato é que quando ele está falando com ela, ele traz a memória, ele nem começou a citar, ele depois, Deus abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor esteja com vocês, a paz do Senhor. E aí quando ele começa a falar do marido dela, ela diz: veja o que é esse profeta. Então Jesus, ele tem essa autoridade, esse poder, ele conhece o nosso coração, por isso que ele diz: rapaz, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, essa água jorra para a vida eterna. E aí eu tenho entendido nesses dias que nós somos muito exigentes. Nós não sabemos amar como Jesus amou. Nós não sabemos viver como Jesus viveu e nem sentir o que ele sentia. Não existe empatia. Acontece comigo. Eu peço alguma coisa a alguém e a pessoa vai no tempo dela. Se eu estiver precisando na hora, eu tenho que engolir, esperar, entender que é do jeito que ela quer. E aí eu me abstenho para não ter confusão. E aí a pessoa fica lá na dela e você está passando uma prova, uma necessidade, precisando de ajuda hoje. E Jesus, ele está para te ajudar hoje. Ele não disse: ei, mulher, vai lá, deixa a tua água e volta. Não, ela viu Jesus, ela entendeu quem era Jesus e mais, ela entendeu o significado da água que Jesus estava lhe oferecendo. E aí ela vai e partiu missão. Ela aceitou o chamado de Jesus ali naquele poço. E ela começou a dizer para as pessoas: olha, tem um homem lá no poço, ele é judeu. Tu imagina a noia que deu na cabeça, porque nós somos preconceituosos. Existia uma guerra entre judeus e samaritanos, e as pessoas devem ter ficado pensando: rapaz, esse cara é louco. Tá falando com uma mulher samaritana, um judeu. Você está na mesa dos pecadores, pastora. Você se sentou na mesa de um bar para conversar com os pecadores. Beelzebul, Jesus fazia isso. Porque ele tinha algo sobrenatural. Primeira vez, seja bem-vindo. Stephanie, né? Seja bem-vinda, Stephanie. Que Deus te abençoe, viu? Ah, que coisa boa. E aí, a mulher samaritana, ela tem um encontro transformador. E o assunto é aquela água do poço de Jacó. Jesus está dizendo hoje para você: essa água vai mudar a tua história. A solidão que você sentia não vai sentir mais. O medo que você sentia não vai sentir mais. Mas o amor que você precisa, eu vou te dar. A paz que você precisa, você vai ter. Porque essa água, que é a ação do Espírito Santo para nos limpar e nos purificar e nos trazer uma vida nova,
Bom dia, meu amor. Essa água, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu não entendi o nome, tá pequenininha a letra, eu não enxerguei, mas Deus te abençoe. Que Deus possa ministrar o seu coração, aleluia. Que Deus possa trazer paz e que você tome essa água, né? Não é aquela água do copo lá da igreja, mas essa água invisível, sobrenatural, que corre direto do trono de Deus para as nossas vidas, ela é transformadora, ela é limpa de uma forma que traz toda a pureza, todos os minerais que você precisa para a sua saúde espiritual. Quantas vezes nós temos deixado de beber água que Deus quer nos dar para beber uma água suja, contaminada, que o mundo nos apresenta em todo tempo, todo dia, toda hora, sem parar. Nós temos um Deus que ele não mede esforços para nos ajudar, que ele tem promessa na Bíblia de capa a capa, até o Apocalipse, que é as bodas do Cordeiro na mesa celestial preparada por Jesus Cristo para nós. As nossas moradas, ele diz assim: eis que eu vou ali preparar o lugar de vocês, mas eu volto para buscar vocês. Esse tempo está chegando, e esse tempo hoje é tempo de conserto, de limpeza, e nada melhor do que um bom banho com um sabãozinho, uma pedra úmida, para limpar e tirar toda a sujeira da nossa vida, do nosso coração. Estou terminando com uma pergunta para você. Você aceita essa água viva que jorra do trono de Deus para transformar a tua vida, limpar, sarar as feridas do passado, higienizar, purificar, amém? Glória a Deus, Stephanie. E trazer novidade de vida para você? Você aceita essa vida nova, maravilhosa, plena, cheia da presença de Deus e dessa água da qual que não vai passar, você nunca mais vai ter sede. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele falando da chateação de ver as pessoas tão descompromissadas com o Espírito Santo, com Deus, com a igreja. E as pessoas vão quando querem. Não vou não. Tenho coisa melhor para fazer do que servir a Deus, né? E aí ele dizendo que estava tão chateado, eu disse: homem, tire os seus olhos disso. Faça a sua parte. Essas pessoas precisam ser amadas, precisam de Jesus, precisam do cuidado de Deus. Faça isso que elas vão ter interesse. Dê dessa água, porque elas vão querer voltar para beber mais. Fale o que Jesus fez por você e o que ele faz em todo tempo pelas nossas vidas. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando Jesus declara que está chegando a hora, ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que precisam beber todos os dias dessa água. Você aceita essa água hoje? Jesus está te chamando para beber a água da vida. Jesus está te chamando para beber a água que jorra da fonte eterna que ele tem. Ele é a água. Água é vida. Experimente a água do Senhor. Experimente a sua companhia. Abra o teu coração. Se entregue e comece a falar dele. É melhor do que falar dos outros. Fale do Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que tu fiques conosco em todo o tempo. Abençoa as pessoas que entraram nessa live. Toma os seus corações, aqueles que estão necessitados de paz. Que a tua paz encha a vida de cada um deles. Aqueles que estão precisando de um emprego, de serem curados nos seus relacionamentos com os seus pais, com seus maridos, com os seus amigos. Entra no coração desses homens e mulheres que estão nessa live, dos que vão passar, dos que assistirem até o fim. Fala com os que assistirem só um pedacinho, mas que tu possas, Senhor, ministrar a nossa vida e ao nosso coração. Em nome de Jesus, que tenhamos paz e que estejamos cheios da tua santa e doce presença. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Tenha um dia lindo, cheio da graça do Espírito Santo, do poder de Deus. Em nome de Jesus. Beijo grande, partiu o trabalho.
Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eita, derrubei o celular. Deus abençoe vocês grandemente.